Aleluia. Se você puder colocar sobre seus pés, vamos agradecer o Senhor por esse dia. Se você puder fechar os seus olhos, querido, e começar a falar palavras que exalta a majestade do nosso Deus. Fala para Ele: Jesus, eu estou aqui porque eu necessito, como o ar que eu respiro, do Senhor, Pai. Então que o Senhor venha de forma sobrenatural, Pai, com um toque fresco da Tua alegria, Pai. E nos envolva nessa manhã, Jesus. Nos toca, Jesus, de forma especial, Deus. Nós precisamos do toque do céu, Pai. Espírito Santo, nós clamamos o toque do Senhor, Pai. Senhor, que o Senhor possa entrar em cada coração nessa manhã, Pai. Tirar a tristeza mais profunda da alma, Pai. Porque na Tua palavra diz que na presença do Senhor abundante de alegria, Deus. Existe uma alegria que só o céu pode produzir, Deus. Nada mais pode produzir essa alegria, somente o Senhor, Pai. E na Tua presença abundante de alegria, Deus. E que essa alegria nos envolva, Pai. E que essa paz que excede todo entendimento, Deus, venha entrar em nosso coração que às vezes está em guerra, Deus. O nosso coração que está aflito, angustiado, e não encontra saída, mas só em Ti nós estamos seguros, Deus. Então eu te peço, Deus, toca a nossa vida, Deus. Toca a nossa vida. Se você puder, querido, abre os seus lábios e comece a encher esse lugar de louvor. Fala para Ele: Jesus, toca no meu coração, Pai. Toca na minha vida, Deus. Eu preciso do Senhor, Pai. Eu preciso do Senhor, Deus. Eu preciso do Senhor, Pai. Eu preciso do Senhor, Jesus. Toca as nossas vidas, Senhor. Deixou sua glória para nos dar vida. Não tinha beleza ou formosura, rejeitado por todos, sofreu em nosso favor. Foi maltratado, carregou nossa cruz. Mãos o mais alto. Te amo, diz a Ele. Te amo, te darei minha vida, Jesus. Vamos levantar a nossa voz e dizer a Ele: te amo.
Jesus. Aleluia. Aleluia. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. E não há nada e nada melhor que meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar onde sua graça não possa me achar. E não há nada e nada melhor, não há nada e nada melhor que meu Deus. E não há nada, e não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada e nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza, assim eu sou o Senhor, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado. Só o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Não há nada. Levanta a sua voz, igreja. E não há nada, não há nada, não há nada e nada melhor que meu Deus.
Aleluia! Sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, oh, Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, príncipe da paz, Santo de Israel. Cadê a igreja em Cristo? Você está pronto para gritar o nome dele? Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Aleluia.
Digno é o Cordeiro. Se você puder fechar os seus olhos e levantar as suas mãos o mais alto, querido. Digno. Toda a igreja levanta a sua mão o mais alto para Ele, porque Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Mais uma vez, porque é para Ele. Digno é o Cordeiro. Pertence ao nosso Deus. Como entender a graça e compreender o seu amor. Éramos inimigos, nos tornou amigos, nos resgatou das trevas e nos trouxe vida. Glória te damos, glória te damos, nosso Salvador. Nosso pecado, o teu amor, coroa de espinhos, coroa de espinhos, suportou toda a dor com teu sangue, nos comprou.
Só a igreja diz assim, ó. Digno é o... Se você puder levantar a sua voz, querido, mais alto para Ele. Digno é o... Se você puder levantar as suas mãos o mais alto e diz a Ele nessa manhã: pertence ao nosso Deus. Salmo 98 diz que os rios estão aplaudindo o nosso Deus. Salmo 98 diz que os montes estão cantando ao nosso Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Com seus olhos fechados um instante, irmãos. Essa canção nos remete a Apocalipse capítulo 5, quando João tem aquele vislumbre da sala do trono, e de repente ele percebe que ninguém era digno de abrir o livro, nem de desatar os seus selos, e nem de o ler. Isso deixa extremamente impactado e triste. A palavra diz que João chorou muito, mas o ancião disse para ele assim: olha, acalme-se, o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. João disse que olha e vê um cordeiro como havendo sido morto, e ele traz toda a descrição desse cordeiro. E depois, quando o cordeiro toma o livro da mão daquele que está sentado no trono, a palavra do Senhor diz que os 24 anciãos, os seres viventes e os anjos ali começam a cantar um novo cântico ao Senhor. E eles começam a dizer: digno é o cordeiro de abrir o livro e desatar os seus selos, pois com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, raças, povos e nações. E eles proclamam a glória do Senhor e cantam ao Cordeiro Santo, justamente por ser o Cordeiro. E como o Cordeiro venceu? Ele venceu a morte, ele venceu na cruz. A impressão que nós temos às vezes é que Jesus foi derrotado. As pessoas que não conhecem a mensagem da cruz podem pensar que ele foi derrotado na cruz, mas a cruz foi necessária para que ele vencesse a morte. Jesus só venceu a morte porque ele foi confrontado por ela. E se com ele nós morremos, com ele também ressuscitaremos. Então nós podemos cantar louvores a Deus, irmãos, pois é incondicional, é incircunstancial o louvor que temos para oferecê-lo, porque ele é digno. Digno é o Cordeiro de receber louvor. Toda honra e majestade pertencem ao nosso Deus. Digno é o Cordeiro de receber. Digno é o Cordeiro de receber louvor, toda honra, majestade pertence
Você pode aplaudir o Senhor, querido irmão. Aleluia. Bendito seja o Deus da nossa salvação. Aplauda mais forte o Senhor, querido. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos queridos, bom dia. Graça e paz seja convosco. Tudo bem com os irmãos nessa manhã? Amém? Você pode se sentar no seu lugar, por favor. Crianças entre 4 e 12 anos de idade, elas já podem subir, serão ministrados pelos nossos irmãos lá em cima. Deus seja louvado pela vida dos nossos pequeninos aí, que têm crescido na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. As crianças podem subir. Meus irmãos, nós continuamos louvando o nome do Senhor essa manhã com alegria, contentamento e satisfação, com os nossos dízimos e as nossas ofertas também. A palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 13, os versos 5 e 6, dizem assim, preste atenção por favor, olha. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso, podemos dizer com toda a confiança, o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Meus irmãos, a nossa confiança em Deus também é expressa nesse momento, agora. No momento em que nós ofertamos, mas em todo o tempo em nossas vidas, na verdade. Confiar no Senhor e não excedermos o nosso tempo que nós temos para poder trabalhar. Eu fico muito triste quando eu converso com pessoas que estão assim, trabalhando de forma descabida, muito. Eu converso com pessoas que trabalham, mas continuam no mesmo status social ali. Não estou dizendo que é porque o trabalho está errado ou coisa do gênero, não. Eu estou dizendo, será que é necessário, irmãos, nós fazermos tudo o que temos feito para poder viver a vida que temos vivido? Tem de fato valido a pena? Nós precisamos confiar no Senhor. Nós temos que planejar, nós temos que projetar. Mas eu convido você a refletir um pouco sobre o mundo à nossa volta hoje. Sabe, tudo o que tem acontecido, como o mundo está sendo gerenciado pelos governantes aí ao longo de toda a extensão geográfica habitada do nosso planeta. E nós vemos muitas coisas difíceis acontecendo. Não seria esse o tempo em que nós deveríamos confiar no Senhor, a nossa vida de fato de uma maneira mais integral? Aceitarmos talvez um estilo de vida mais simples. É estranho um pastor falar sobre isso, porque nós estamos habituados sempre a ouvirmos que nós não devemos nos contentar com o que temos para sempre progredirmos. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que o Senhor Deus irá suprir as nossas necessidades e que nós devemos dedicar a Ele tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, e nós precisamos olhar em volta para a nossa família, precisamos olhar para a igreja de Cristo. Quando você olha tudo que está acontecendo em volta, você não se sente responsável como igreja pelo anúncio do Evangelho, não? Por mais dedicação de tempo a discipulado, por conversar com pessoas que estão precisando ouvir do Evangelho. Irmãos, eu tenho conversado com pessoas que estão desesperadas. São pessoas que têm dinheiro, pessoas que não têm dinheiro, pessoas que têm mais ou menos. Nós estamos vivendo tempos assim de muitas notícias avassaladoras. Nós como igreja temos a responsabilidade de somos portadores do Evangelho. Devemos levar a santa palavra de Deus às pessoas para que elas tenham esperança, irmãos. A nossa confiança não pode estar no dinheiro. Nós não podemos confiar no dinheiro. Nós confiamos no Deus que nos dá o sustento para que Ele mesmo seja glorificado. Se você precisar de um envelope nessa manhã, você pode levantar sua mão onde você estiver e você vai ser servido. Se você preferir fazer de outra forma, a cadeira da sua frente tem um QR Code que o auxiliará na sua oferta, ou minha direita, sua esquerda, no hall de entrada do prédio anexo, tem ali no balcão de informações outras opções para que você também possa participar desse momento importante para a vida da nossa congregação. E você que assiste de casa também está percebendo aí no seu monitor a opção que você tem de participar desse momento para conosco também aqui, né? Eu estive em uma reunião com o nosso irmão José, o José, está lá na Venezuela. E, infelizmente, o mês de novembro agora ele viria para cá, mas ele não mais virá para cá.
Ele viria passar um tempo aqui, aniversário da sogra dele, 60 anos, né? Então ele viria para passar esse tempo, mas não será possível. As passagens estão muito caras, né? E ele decidiu então, juntamente com a família, não vir para cá. Mas não tem problema. A mãe do irmão José, do pastor José, está indo para a Venezuela. Ela mora no Chile, né? Está indo para a Venezuela e possivelmente haverá um primeiro batismo lá já na Venezuela. Você pode aplaudir o Senhor por isso, irmão? Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eles já têm uma pessoa que quer muito passar pelas águas, quer muito batizar. E a mãe do José também quer passar pelas águas. Está esperando a oportunidade para batizar. Eu estou tentando programar com o José para que o batismo lá seja junto com o batismo aqui. Para que eles passem aqui no monitor e a gente possa participar com eles do batismo lá na Venezuela também. A gente está muito feliz, não é? Porque também no mês de novembro agora, também vai ter um batismo lá na Vila Biúca, lá no norte de Minas, não é isso, pastor Bel? Vai ter um batismo, tem uma irmã lá também, uma pessoa com muito desejo de passar pelas águas. Então, irmãos, as pessoas realmente estão se curvando diante do Senhor da nossa salvação, e que continue sendo assim em nome de Jesus. Permitindo o Senhor, no meio do ano, o José deve vir para cá, no meio de 2026, possivelmente ele vem, vamos ver. Tem alguns outros planos que em algum momento eu vou compartilhar com os amados irmãos, tá bom? Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos por um instante. E quero que você pense em como Deus tem suprido as nossas necessidades. A sua vida pessoal, como irmão, como indivíduo, como família também. E a vida congregacional. Quero que você pense que a estadia do José, o estabelecimento dele lá, os possíveis avanços que em algum momento vamos compartilhar, o que está acontecendo também lá no norte de Minas, e todas essas coisas tem a ver com esse momento que agora nós participaremos. Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai, o coração da gente chega a palpitar de maneira até mais rápida, porque nós somos tão agradecidos ao Senhor, pela bondade, a generosidade, o cuidado. Ouvir essas coisas faz a gente pensar que realmente tudo o que tem acontecido vale a pena. Esse é um momento de alegria para nós, momento das ofertas e do dízimo, é um momento em que nós glorificamos o Teu nome. Por mais que tenhamos vivido tempos difíceis nessa área, o Senhor tem nos dado sobriedade, entendimento e sabedoria administrativa. O Senhor tem nos dado cumplicidade e a igreja do Senhor tem caminhado. Se conosco nesse tempo, fortaleça no segundo o Teu propósito. Não precisa nos deixar ricos não, Deus. Nós não precisamos ser ricos, nós só precisamos ter aquilo que glorifica o Teu santo nome. Seja como igreja, seja como indivíduo, seja como família. Que o Senhor nos conduza às águas tranquilas, para que glorifiquemos o Teu nome com o que o Senhor está nos dando. É tão maravilhoso, que até o que estamos ofertando para o Senhor, foi o Senhor quem nos deu. Ao Senhor seja a glória, a honra e o poder, hoje e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Você pode sair do seu lugar e vir à frente, por favor. Se preferir, pode fazer de uma das formas às quais foi direcionado. Faça louvando o nome do Senhor, em nome de Jesus. Maior que o céu, mais profundo que o mar, mais doce que o mel é o seu amor. Com cordas de amor laçou meu coração, nada pode apagar esse amor. Estou certo que nem a morte, nem a vida, presente ou por vir, poderá me separar do amor